Olá, como vai você? Tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente em mais um Sem Tabus. Hoje nós vamos falar de um tema sério. Sabe o que? De fetiches? Aquilo que nós chamávamos antes de perversão sexual. Que conhece a respeito? Sabe aquela pessoa que só alcança o prazer sexual de uma determinada maneira, numa determinada prática específica? Tem gente que inclusive sofre dores para então chegar ao prazer. Há pouco tempo, enfim, aí há uns 2, 3 anos, veio à tona, um pouco mais, não é? Uma trilogia que trazia todo um quê de sensualismo, de uma trama amorosa entre um homem e uma mulher que se utilizava dos fetiches para alcançar o prazer. Depois tornou-se num filme e muita gente foi, na sequência, levado a se inspirar em novas práticas sexuais. Tudo em busca do prazer. Preciso do prazer e vou em busca dele a qualquer custo. Vale algema, vale bater, vale queimar, vale ferir, vale enforcar, vale tudo. Fetiches nesse nível? O que está acontecendo com a gente? O que nós queremos? Por que essa busca insaciável pelo prazer? O que está acontecendo no nível mental, emocional? Queremos falar sobre isso no programa de hoje. Fetiches, perversões sexuais, parafilias. É aqui com a gente no Sem Tabus. Deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, ou no nosso Instagram também. Queremos ter contato direto com você. Traga sua história, deixe ali a sua mensagem particular e nós queremos saber o que você diz a respeito. Pode ser? O nosso convidado de hoje é doutor em aconselhamento, é o pastor Marco Lamarques. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. É sempre muito bom participar desse momento com vocês. Obrigada. E parabéns pelo tema que vocês escolheram abordar aqui, que é um desafio, mas muito necessário para todos nós. Então vamos respondendo essa pergunta. O que será que está acontecendo com a gente? Que nós estamos assim tão ávidos, tão desesperados por qualquer tipo de prazer a qualquer custo. Por quê? Se a relação sexual é de fato para ser prazerosa, óbvio, né? E todos nós queremos prazer. Mas em que momento nós ultrapassamos o limite do prazer e vamos para aquilo que é considerado um desvio do prazer que é saudável, do prazer que é dentro de um limite adequado para um casal? Ou somos nós quem estamos com tabus a respeito de prazeres? É muito bom isso que você falou, Darleide. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: o sexo foi criado por Deus, não é pecado e foi criado para que nós tenhamos prazer no sexo. Isso. Ponto. Tá? Deus não criou a gente para termos relação sexual somente para procriação. Senão ele não teria feito o homem e a mulher com possibilidade de ter o prazer, com órgãos sexuais para o prazer. Por exemplo, a mulher tem o clitóris só com essa função, para sentir prazer. Isso fica claro, isso não é errado. Agora, qual é o problema? Primeiramente, seria conveniente nós entendermos o que está por trás disso tudo que você falou, da agressão, da fantasia. O ser humano, ele precisa sentir-se amado. E isso acontece na sua formação, quando o bebê, quando nasce, ele vai buscando essa segurança, essa necessidade de ser amado. Isso é uma questão emocional. Não adianta você dizer assim, não me importa, não interessa, não. Você nasceu para isso. E conforme a experiência que a pessoa tem na vida, ela vai desenvolvendo essa necessidade de sentir amado. Quando ela não tem isso dos pais, eu não estou falando excesso, estou falando aquilo que é normal. O beijo, o abraço, filho, eu te amo, você é importante. Bebezinho, coisa linda da mamãe, fofa do pai, pega no colo, fala coisinha linda, beija. Isso faz parte do desenvolvimento emocional da gente. Quando o ser humano não tem isso, o que ele faz? Isso desvirtua a psicologia dele, a questão emocional dele, e ele desvirtua porque ele envereda, ele direciona para um lado ruim. Então ele vai tentar obter esse amor, esse sentir-se amado de outras maneiras. E uma dessas maneiras, segundo os observadores estudiosos da mente humana concluem, é o sexo. E, nesse caso da necessidade, o excesso de situações no ambiente sexual. Por exemplo, o que faz uma pessoa sentir prazer somente quando ela sente dor? Isso não está normal, né? Como você mesmo disse, se queimar, se cortar, chicotear. E há uma grande marca nessa questão
do sadomasoquismo, da sodomia, que é a submissão. O sujeito ele precisa se sentir humilhado para sentir prazer. E muitas vezes nessa condição é subjugado, ou com algemas, ou amarrado numa parede, ou no chão, pisoteado. Algumas pessoas sentem prazer até no momento do êxtase, no momento do orgasmo, quando estão sentindo dor, só sente prazer assim. Isso, na realidade, é uma distorção de uma necessidade lá atrás, em algum momento, que pode ter surgido pela falta de amor, por violência sexual, por abuso sexual. E eu te falo, Darleide, nessa minha experiência aconselhando pessoas, eu já tenho encontrado experiências de pessoas que foram abusadas sexualmente, que elas não se amam, não se gostam, a ponto de quando você até vai cumprimentá-la com um aperto de mão, ela se sente desconfortável. Ela não quer toque, ela não consegue dizer eu te amo e não consegue lidar com isso. Qualquer aproximação já é uma espécie de agressão, remontando aquilo em que ela foi ferida, né, abusada. E muitas vezes as pessoas procuram relacionamentos em que ela é humilhada, não só a questão do fetiche ou do sadomasoquismo, da sodomia, do sadomasoquismo, desculpe, ou da sodomia. Às vezes até com uma pessoa que a desdém, que a despreza, que a desvaloriza, uma pessoa que tem, por exemplo, dependente químico, alcoólatra, que a maltrata, que a agride fisicamente, ela procura esse tipo de relacionamento. E alguns procuram só nessa questão, por exemplo, só consegue ter relação sexual se estiver vestida com alguma roupa de couro, ou a pessoa de couro, ou mascarado, ou fantasiando algum personagem. Por exemplo, homens querem ter um relacionamento com a esposa se ela se fantasiar de colegial. Por que isso? Uma vez eu estava num curso para noivos, que é uma área que eu atendo também, e um dos noivos disse assim, puxa, mas e se a minha noiva na lua de mel for fantasiada, tivesse vestido de colegial, tem problema? Aí eu perguntei para ele, por que você quer que ela se vista de colegial? O que você tem por trás disso? Aí ele reconheceu comigo que ele tinha um fetiche, ele tinha um sonho erótico de ter relação sexual com uma menina. Isso é pedofilia? Então, da onde que ele desenvolveu essa tendência pedófila? Quer dizer, casou-se com uma moça bonita, um casal bonito, mas ele queria ter relação sexual com ela vestida de colegial. Como se fosse assim, uma menina que ele encontrou, que teve uma experiência sonhadora. Para que isso? Então, o que está me fazendo depender de ser agredido para ter prazer? Será que eu estou bem emocionalmente? Será que eu estou usando a pessoa? Será que eu preciso me sentir usado? Isso não é normal, Darleide. Não precisa você pegar a Bíblia, não precisa você pegar a psicologia para entender. Alguma coisa está errada. E isso respondendo especialmente quando eu lhe perguntei, será que não somos nós que temos tabus a respeito de temas assim, que as pessoas estão livres para buscar os seus prazeres do jeito que elas quiserem? Claro que todos nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos entre quatro paredes, né? Mas a nossa proposta é fazer pensar o que está por trás. É somente a busca pelo prazer e fica por isso mesmo? Esse rapaz que queria uma relação com a sua esposa agora, na lua de mel, contanto que ela estivesse vestida de menininha indo para a escola, para satisfazer uma fantasia que ele carrega, essas questões ditas aqui agora é para ser avaliada, pensada. Não é o ato em si, é o que está por trás. Por que ele quer fazer sexo com uma menininha? E se ele tiver a oportunidade de uma experiência pedófila? É muito sério. E essa moça, quando estiver com o esposo dela na lua de mel, aquele momento tão especial para eles, da vida conjugal, que vai ficar marcado para a vida deles, Exato. O que ela vai pensar quando o marido, então, agora, disser para ela assim, não, eu só consigo ter prazer se você... A minha fantasia é que você entre aqui vestido de colegial. O que mais vai acontecer? Você vai ter que ter gestos, você vai ter que inventar uma história para que eu sinta prazer. Então, há uma condição que foi desenvolvida por trás dessa pessoa que precisa ser resolvida. E isso vai trazer outras sequelas. Recentemente, no noticiário, eu li sobre um ator americano que foi preso na Califórnia, acusado de pedofilia. Foi encontrado na casa dele, a polícia, ele foi denunciado, a polícia com mandato acessou a casa dele e lá
vasculhou, o computador vasculhou e descobriu várias imagens pedófilas, pornografia de crianças. E ele já havia sido acusado por uma ex-namorada de agressão sexual. E a multa que ele teve que pagar em euro tem vários dígitos. Foi uma multa altíssima. Olha só o que leva um rapaz. É um rapaz de boa aparência, um rapaz bonito, famoso, rico, porque ele pagou milhões em euros na multa nesse processo dessa moça. O que leva esse rapaz, por exemplo, a chegar nesse nível de depender de imagens pedófilas para conseguir prazer? O que ele precisa fazer a ponto de agredir a namorada sexualmente? O que foi essa agressão sexual? Então, há um grande contexto na sociedade, na cultura hoje, Darleide. Nós estamos vivendo na era do individualismo. E isso você pode ver no momento que você, vamos brincar assim, põe o nariz para fora de casa. No trânsito, no comércio, no trabalho, na rotina do dia a dia. A gente está sendo levado ao individualismo, a vivermos para nós. É diferente da individualidade. Individualidade é aquilo que eu sou, a minha marca, isso é bonito, mas o individualismo é o egoísmo. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, pensando em mim mesmo, eu quero fazer qualquer coisa com essa pessoa, desde que ela me dê prazer. Como você acha que eu vejo essa pessoa? Como um indivíduo ou como um objeto? Ela interage comigo ou é uma coisa sobre quem eu pertenço? Ela é uma coisa minha para me satisfazer? Então, é essa a questão. Agora eu pergunto, essa pessoa que está do outro lado, essa pessoa que está comigo ali, e eu estou aproveitando como se fosse um objeto. Como que essa pessoa se sente? Ela, por mais que ela diga, não, eu também, não, a esposa ou o esposo, eu também vou entrar nesse esquema, porque a gente sente prazer, mas sente prazer como? À custa de quê? Será que realmente sente prazer ou sente um momento de êxtase e depois vem sequelas? Por isso que é um ciclo. Começa a... Não, eu preciso que você se vista e use alguma peça de couro aqui, uma máscara, um chicote. Aí depois, não, agora eu preciso que eu preciso te amarrar. Agora você precisa me amarrar, agora você precisa me subjugar. Eu preciso subjugar você. Inclusive, nessa história que você mencionou, nessa trilogia que saiu... os livros e depois o filme tão esperado, né? Dizem até que desapontou porque não teve cenas picantes como alguns queriam. Esses foram os comentários. Infelizmente é assim. Mas o que acontece? A história desse personagem sendo analisada por comentaristas e psicólogos, no próprio enredo do filme, era alguém que teve problemas na infância, de agressões, ele foi maltratado, não foi amado, e agora ele só conseguia se relacionar com as pessoas, maltratando as pessoas. E geralmente é isso que acontece. Essas pessoas, elas até mesmo foram agressivas com animais de estimação quando eram pequenas, e depois, quando crescem, continuam agindo de maneira agressiva, foram agressivas com outras pessoas em outro nível, e elas continuam sendo agressivas, às vezes são psicopatas que têm apenas, está faltando apenas um motivo para tirarem a vida de alguém ou para machucarem alguém mais. Mas são pessoas que precisam de ajuda a ponto. Mas vamos voltar para a questão do individualismo. Vamos. Individualismo, uma sociedade individualista. Bauman, que é um filósofo, chama de relacionamentos líquidos, que não tem compromisso, que não é concreto, por isso que é líquido. Eu me relaciono com a pessoa até onde ela me dá prazer, até onde ela me é útil. No momento que ela perdeu esse sentido para mim, eu descarto, aí é o relacionamento descartável, eu deleto, como eu deleto na minha tecla do meu computador ali, eu tiro do meu Face, eu tiro da minha rede social, eu faço isso no meu relacionamento também. Ela não me serve mais. Por que ela não me serve mais? Porque ela não satisfaz as minhas próprias necessidades. Então, o relacionamento para mim não é a dois, é unicamente eu. Porque eu preciso disso, eu não fui amado, ou eu quero ser amado, eu quero dar vazão à minha individualidade. Tem até um filósofo chamado Pondé, que ele diz que nós vivemos na geração do ressentimento. Ele fala, por quê? Porque eu fui educado, e eu digo assim, fui porque muitos foram educados nessa geração, a não serem contrariados. Exato. Não aprenderam a lidar com o não. Então, eles não sabem lidar com a frustração. Quando eles enfrentam algum tipo de frustração, eles tiram da frente a pessoa ou aquilo que está frustrando eles. E vão para outro lugar,
de tal maneira que consigam ser atendidos em tudo, como se eles fossem os melhores do mundo. Eles entram para um relacionamento, a pessoa não satisfaz e não alcança as expectativas dele ou dela, que é difícil você conseguir alguém que satisfaça 100%. É difícil não, você não vai conseguir isso. Aí o que eu faço? De duas uma. Ou eu descarto essa pessoa, que é o relacionamento líquido, ou eu faço essa pessoa um objeto. Você só vai ficar comigo se você fizer o que eu quero. Ou se você me subjugar, ou se eu subjugar você. Ou se você se fantasiar disso ou daquilo. Se você me der um prazer numa zona muito mais ampla, muito mais aberta, muito mais delicada, muito mais complicada, mas que é um mundo que eu estou tentando conviver. Você está vendo como uma coisa fica difícil? E acontece como disse Salomão, né? Um abismo vai atraindo outro abismo. Sim. É uma ferversãozinha aqui, uma coisinha aqui que você cede sabendo que está contrariando, inclusive, princípios. E isso é uma coisa que acontece também entre cristãos, né? Infelizmente, sim. Nós, nesse momento, não estamos fazendo aqui nenhuma separação, cristãos, não cristãos. Nós estamos falando de pessoas, indivíduos que têm questões importantes que não se resolveram ainda, nem em face à sua fé. Porque elas talvez não levaram essa área da vida para ser ministrada pela palavra, pela sabedoria, pelo poder de Deus, não foi levada a ser tratada da maneira como deveria. E aí nós vamos empurrando e dizendo e até absorvendo a filosofia de um mundo completamente destituído dos pilares que nós consideramos ser os pilares que sustentam uma vida emocional saudável, uma vida em família, uma vida conjugal forte, alicerçada, na verdade, no amor genuíno. E aí nós vamos acompanhando essa série de dificuldades mesmo entre os cristãos. Viu? Precisamos pensar nisso. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos voltar com este assunto ainda. O que será que nós estamos buscando além do tal prazer? É o prazer mesmo ou é a satisfação de algo mais? Muito do que já foi dito, vai construindo a tua ideia e volta aqui com a gente para a gente continuar esse assunto que é tão importante, viu? Quando falávamos agora há pouco, por exemplo, a respeito do filme, que você deve imaginar, quando nós até fizemos um Sem Tabus especial aqui, né, a respeito do tema, Sem Tabus, 50 tons de quê? E algumas pessoas disseram assim, tá vendo, Darleide, aquele moço lá, ele precisava de ajuda, e aquela menina tendo sofrido tudo o que passou, que sofreu, mas era para ajudá-lo. Temos nós condições de sermos terapeutas de perversos sexuais? Tem você, uma mulher simples, comum do seu dia a dia, condições de respaldar as doenças mentais, emocionais de outro que infringe, que impinge sobre você sofrimento para dar a ele a resposta de um prazer, ou a ela, isso também se dá no universo feminino? Pense nisso, para não ficar a ideia de assim, precisa de ajuda, vou satisfazê-lo. Quem sabe um dia ele muda, como aquele rapaz do filme. A realidade é bem diferente. Nós já voltamos. Tema de hoje no nosso Sem Tabus, fetiches e perversões sexuais. Só faz sexo algemado ou com a mulher algemada. Usa chicotes, usa velas para queimar, fogo. O que será que está acontecendo? E o que mais existe nesse universo que nós nem ao menos sabemos? Mas podemos saber um pouco mais estudando a respeito. E é bom estudar, é bom ler, é bom perguntar. É bom ir atrás para nós desvendarmos. Quando nós temos conhecimento a respeito de qualquer causa, nós temos melhores condições de se sair, de administrar, de chegar à ajuda necessária com as pessoas que realmente podem ajudar. A gente quebra o tabu da ignorância e vai adiante. E é uma grande ignorância, se você me permite dizer, achar que está tudo bem. Que está tudo certo, que o marido e a mulher, mesmo em comum acordo, queiram fazer coisas absurdas em nome do prazer. Claro que eles terão a de liberdade. Quem vai entrar no quarto deles, entre quatro paredes, afinal de contas, é segredo deles. Mas quando é só um que quer e o outro não quer também? Mas se os dois querem, isso torna a situação normal?
Vou perguntar isso agora para o pastor Marco Lamarques, o nosso convidado de hoje, que é doutor em aconselhamento familiar, tem estudado N casos a respeito. Imaginam que se estuda, o quanto se pesquisa para chegar a terminar uma tese de doutorado e fora o seu dia a dia, o seu tempo de ministério como pastor, ouvindo as pessoas, especialmente na área de família. Então, conte aqui com a gente. E essa pergunta, acho que é uma pergunta que é interessante ser respondida, né? Porque essas dúvidas ficam assim, mas os dois estão em acordo, os dois querem. Isso torna uma perversão em algo normal? Não, não muda, porque o que nós conversamos no último bloco, inclusive, é sobre o porquê que está levando isso. E geralmente um dos dois é que toma iniciativa. E se ele tomou iniciativa ou ela tomou iniciativa é porque algum problema não foi resolvido, é um problema mal resolvido, é um trauma do passado. Então, a pessoa pode pensar assim, não, mas é meu marido, é minha esposa, eu vou ajudá-lo se eu apoiá-lo nessa necessidade. Eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, se você alimentar esse tipo de situação pensando que vai ajudar, você não vai ajudar. Você vai piorar, porque isso é um ciclo, não tem fim, e cada vez as coisas vão ficar mais pervertidas, mais perigosas, e vai chegar num momento que essa pessoa vai dizer assim, você não me satisfaz mais. Então eu vou procurar outra pessoa, ou eu quero incluir outra pessoa conosco aqui no nosso lugar sagrado de relação sexual, no nosso quarto, na nossa intimidade, porque eu já não estou sentindo mais prazer com você. Então você esposa, você esposo, precisa parar e pedir ajuda e levar o seu cônjuge a buscar ajuda. E essas pessoas que dizem assim, eu estou ajudando, quem sabe, como você mencionou no último bloco, a história do rapaz, no final foi bom. Isso é história, é uma história formada numa mente de uma pessoa para escrever um livro ou montar um filme. A realidade é que a pessoa só é ajudada quando ela reconhece que precisa de ajuda, primeiro. Segundo, quando ela busca ajuda para descobrir qual que é a fonte dessa perversão. Por que ela só consegue sentir prazer com dor? É porque tem algum problema que não foi resolvido. Em algum momento da minha experiência aconselhando casais, eu ouvi uma esposa que me disse que o marido, durante muito tempo, cobrou dela certas situações, e algumas situações bastante constrangedoras, e ela, por ser esposa, querendo atender o marido para não ser assim insensível, pensou, eu vou atendê-lo. E foi atendendo, até que um dia ele fabricou um órgão sexual masculino, um pênis, e a agrediu fisicamente. Ela, quando percebeu, ela, é claro, empurrou, mas ela chegou a ser machucada. Então, vamos dizer, o mal até que não foi tão grande, deu tempo de salvar, mas mesmo assim, emocionalmente ela ficou machucada. E depois ela descobriu, um dia coincidiu que ele saiu de carro e ela precisou sair para comprar alguma coisa, e logo em seguida ela saiu e ela viu, o marido tinha saído uns 10, 15 minutos antes dela, e ele não sabia que ela ia sair atrás dele, tinha que sair também. Logo que ela saiu, numa rua próxima, ela o viu andando com o carro bem devagar, ao lado de uma moça, mexendo com a moça. Então ela percebeu que o problema dele era muito mais do que aquilo. E até eu digo o seguinte, eu tenho aqui uma citação que diz assim, o ato sexual é uma experiência muito íntima e que envolve neurotransmissores. Então vamos falar sobre a química do cérebro agora. São neurotransmissores poderosos que estão aí no teu cérebro, como a vasopressina e a dopamina. E o que acontece? Isso foi feito por Deus para criar um vínculo fortíssimo entre o homem e a mulher. Mas o que acontece quando você usa de maneira errada isso? Por estar associado, diz aqui o texto que eu estou lendo, a fortes emoções, o sexo promove o arquivamento. E isso fica cicatrizado no teu cérebro, não adianta que você não vai conseguir tirar, depois que entrou lá, ficou. De memórias e sensações. E tudo isso será levado para o novo relacionamento, ou para dentro do seu relacionamento, para outras fases da tua vida. Nunca aquilo mais vai sair da tua cabeça. Como, por exemplo, essa esposa que o marido agrediu fisicamente e emocionalmente. Ela estava me procurando em prantos, porque diz que não conseguia esquecer essa agressão e por se sentir um objeto. E olha só o que diz aqui. O Dr. Josh McDowell, no livro A Verdade Nua e Crua, ele fala o seguinte, sempre que você está em uma situação muito emocional e sensorial,
Está lá naquele ambiente de fetiche, e chicote daqui, amarra dali, bate de lá, e pisa daqui, submete daqui, e fantasia de lá. Seu cérebro libera noradrenalina, que é um hormônio. E esse hormônio faz o quê? Ele fixa a lembrança daquele evento em seu cérebro. E por mais que você diga, não tem problema, não vai, eu já me aceitei assim, assim mesmo, isso dá prazer, lá no fundo você vai se sentir um objeto, você vai se sentir desconfortável, você diz, não, mas eu estou numa sociedade moderna, eu posso superar isso, é assim mesmo, isso me dá prazer. Me responda, dá prazer? Ou dá uma sensação momentânea de êxtase, e depois as marcas ficam. Aí você precisa buscar um outro tipo de satisfação, mais intenso. E o que acontece hoje, Darleide? A sociedade hoje está procurando prazer mais intenso e mais rápido. Por quê? Porque está pensando em si próprio. Agora, se você vê a anatomia do homem e da mulher, o homem, para ter a relação sexual com a mulher, ele precisa ter paciência para prepará-la, né, para o sexo, para que ela alcance um nível emocional e afetivo, de tal maneira, isso vem até antes do quarto, vem antes, e depois com carícias, com paciência, para que ela se coloque no mesmo nível de excitação que ele, porque o homem já se excita rapidinho, mas ele tem que ter paciência para isso. E quando os dois estão no nível de excitação adequado, aí então estão preparados para alcançarem um orgasmo e sentir prazer. Só que isso depende da paciência do homem e da disposição da mulher. Agora, que tipo de prazer é esse? Que a mulher é subjugada, o homem é subjugado e vai àquela situação para tentar buscar, aonde que vai buscar isso? De que maneira? Que tipo de paciência, que tipo de entrega, de altruísmo está acontecendo nisso? Qual é a interação, né, em crescerem os dois juntos, né, para chegar nesse momento ápice de uma relação? No platô que se diz, né? Precisa da entrega, da disponibilidade, né, de um esperar para o outro. Isso é um exercício. E sacrifica o egoísmo. Exato. É um exercício que justamente me predispõe a ser mais altruísta frente à necessidade do outro. É aquele homem que se preocupa com a mulher. Como você está? Está tudo bem com você? Está bom para você assim? Ela que espera por ele. Uma vez ele, né, vai ser satisfeito na medida em que ele desejou, mas ela outra vez é quem vai ser atendida. Hoje não foi tão bom assim para mim, mas foi bom para o outro. Sabe, isso é trabalhar em conjunto por um prazer que é pleno, que depois da relação sexual você desfruta de uma plenitude, de ter se doado para o outro, ter recebido do outro o que ele tinha para me entregar. Isso é o bonito de uma relação, isso é afeto, isso é verdade, isso é carinho, isso é respeito. E agora eu fico pensando, inclusive, naquele sentimento que sobra para uma mulher que minimamente se sente objeto do seu marido. É aquele marido que é grosseiro, ele vai dizendo assim, não, mas eu não sou dos fetiches, não, mas eu não sou dos que obriga a mulher a fazer nada desse tipo, de amarrar, de queimar, de cortar, nada desse gênero. Mas ele é grosseiro, mas ele não se importa com os sentimentos dela. Possessivo. Ele é possessivo, ele é ciumento, ele disse palavras grosseiríssimas com ela durante o dia, ou semana passada, mas também para ele nem lembra, é ela que está lembrando, magoada. Aí, o que aconteceu, mulher? Falei, semana passada já foi, mas o infeliz nem para pedir desculpa, né? Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Então, assim, não tem a sensibilidade de pensar no outro. E isso para a mulher também. Sim, claro. A mulher mais sensível, mais querida, saber que quando ela diz, serve para nada, não faz nada, não faz nem sexo que preste, critica esse homem para outras mulheres. E está nesse contexto também de fazer o outro se sentir uma coisa, viu, gente? Mas vamos voltando aqui, porque esse é tema que a gente vai desenvolvendo até em outros momentos. Mas olha só, quando o senhor estava trazendo aqui, trouxe agora há pouco a respeito da química, né, do cérebro, de hormônios poderosíssimos que atuam no momento do ato sexual, eu me lembro de que é a mesma região do cérebro do prazer, do ato sexual, é a mesma região do cérebro que quer prazer quando, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, em substâncias ilícitas, faz qualquer coisa por elas, pelo crack, pela maconha, pela heroína, qualquer troço desses. Esse cérebro está desesperado para acionar aquela área do cérebro que vai responder com prazer. Sim. Só que esse viciado, por ser viciado nessa substância, ele vai querer sempre mais.
Veja um viciado em crack. Ele toda hora baixou o nível do prazer, né, fomentado pela droga, ele quer de novo, ele quer de novo, ele quer de novo. Por isso tanto sexo, por isso tanto disso, ele vai querer sempre aumentar a dose desse sexo na perversão, no fetiche. Ele quer o prazer da dopamina. É. Ele quer a dopamina derramando dentro do cérebro dele assim de balde. Só que excesso vai trazer para ele, a dependência. para ela, dependência e problemas emocionais e problemas físicos também. Por isso que Deus colocou naquela quantidade certinho. A relação sexual dos dois, dentro daquele processo que Deus criou. O homem sendo carinhoso, amoroso, paciente, preparando a esposa para chegar no nível de excitamento que ela precisa. Ele já está excitado, mas ele está se segurando ali. Né? Ele está se mantendo, está esperando, aí os dois têm o prazer juntos. A satisfação está acima de qualquer outra satisfação egoísta. Não tem preço. E ele não está dependendo só da dopamina derramando no cérebro dele, ou da adrenalina que ele quer, que tanto excita as pessoas que estão procurando isso através da química, através de amuletos aí que carregam consigo para sentir esse prazer. É um processo natural. O corpo reage de maneira natural. Agora, me permita incluir aqui o outro lado da Leite. Sim. Nós não estamos, claro, querendo dizer aqui que a relação sexual de um casal não pode ter romantismo. Isso não é fetiche. É diferente. Romantismo, aí, por exemplo, a esposa usar uma camisola especial, uma lingerie especial, um perfume especial, esperar o marido, ligar para o marido, dizer eu estou esperando você para a nossa noite especial, levar a esposa para um jantar fora, tratar a esposa com carinho, um presentinho, um mimosinho, aquela massagem no pé, que às vezes ela passou o dia todo fora trabalhando, ou mesmo cuidando das crianças, falou, não, hoje você vai sair fazer o que você quer, eu vou ficar com as crianças aqui. Mas onde que eu vou? Vai passear, vai ver o que você gosta. Ou eu vou com você, vou convidar alguém para ficar com as crianças aqui. Esses são preparos muito mais eróticos do que se vestir de couro ou se vestir de zorro e aparecer na frente dela. Muito mais, pode ter certeza. Ou ela se vestir de colegial e aparecer na frente dele. Então, prepara aquele ambiente, um quarto perfumado, uma vela perfumada, meia luz. Eu não quero meia luz, eu quero luz acesa. Eu quero luz apagada, eu quero luz do abajur só. Porque às vezes as mulheres têm vergonha de mostrar o corpo. Porque para elas nunca está bom. O homem não está preocupado com nada disso. Mas elas estão ali, porque apareceu uma estriazinha, meu cabelo, porque eu não fiz. Ele não está olhando para isso, minha filha. Mas tudo bem, se você quer meia luz porque tem vergonha, respeite a tua esposa. Fala assim, tudo bem. Eu vou respeitar você. Seja romântico. Meu amigo, muito mais do que pegar um chicote, toma um bom banho, fique perfumadinho, veja se você não está com mau hálito. Romantismo, sem precisar usar esses acessórios todos, que muitas vezes dizem por aí que é o que vai dar prazer, não é o que dá prazer. O prazer, ele acontece como um resultado do amor, do ágape, do amor divino, do altruísmo da lei. Isso dá prazer. E Deus nos fez para isso, não para sermos egoístas e vivermos agressões. Pode ler. Não, eu ia mencionar, eu quero mencionar para você e para quem está nos assistindo aqui, 2 textos, aliás, 3 textos. O primeiro deles, Romanos 12:1, diz assim, o apóstolo Paulo, rogo-vos, olha a expressão que ele usa, ele está apelando, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, não impulsivo, não pelas emoções. Pensa no que você está fazendo e veja que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser apresentado como sacrifício vivo. Aí ele fala assim, e não vos conformeis com este século. Não é porque todo mundo está fazendo, porque saiu o livro, que saiu o filme, porque todo mundo fala que é legal, que é moda, porque eu estou no período contemporâneo que eu tenho que fazer isso. Não, ele fala aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem sabe, nós estamos precisando de uma renovação. E o outro texto que eu quero ler, os outros 2 textos, estão em Filipenses. Paulo agora escreve no capítulo 2, verso 4 primeiro. Ele fala assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não pense só em você, Paulo diz, senão também cada qual o que é dos outros. Pensa um pouco nos outros,
Para de pensar só em você. E depois ele fala aqui, mais para frente, no capítulo 4, verso 8, um texto muito conhecido, um clássico do cristianismo. Mas diz aqui Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Será que quando eu preciso me fantasiar, ou preciso agredir, ou me sentir agredido, eu estou sendo amável? Será que quando eu uso uma pessoa, o meu cônjuge, eu estou sendo justa? Justo, amável? O que está por trás disso? Vamos para o intervalo? Pensa nisso. Você é cristão, crê na palavra de Deus, ou você tem ao menos respeito por essa palavra? Considera. Não é da vontade de Deus que nós vivamos o prazer pelo prazer. Ele tem que ter um sentido, o prazer tem que ter propósito. E não é um propósito de satisfação egoísta própria, sendo injusto com o outro e desprezando inclusive a vontade do outro. Pense nisso. Nós vamos voltar. O assunto ainda não acabou. Temos mais o que dizer e até já. E aí você está passando aqui pelo canal e está descobrindo o Sem Tabus. Ou você que já assiste sempre e é nosso parceiro aqui, nossa companhia certa de toda semana, a todos vocês, muito obrigada por essa companhia, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo ouvido atento, pelo coração aqui ligado com a gente em aprendermos juntos. Hoje nós estamos falando sobre parafilias ou perversões sexuais. Hoje não dito desta maneira pelos profissionais, chamado especialmente de fetiche, e fizemos uma pequena diferenciação no bloco anterior, quando dizíamos que nós não estamos condenando, aliás, nem temos essa pretensão aqui de condenar, por opiniões pessoais. Nós trazemos questões claras, nós trazemos questões que precisam ser abertas e segundo a peneira da moralidade, da fé, não do moralismo, que nega todas as possibilidades de prazer, que nega inclusive o prazer no sexo. Não, mas com clareza, com boa vontade, com conhecimento, com ciência, com psicologia, com a fé também, trabalhando nessas áreas da vida para entender qual o nível, qual a qualidade da saúde da nossa relação sexual, que tem a ver com a saúde da nossa mente, das nossas emoções, inclusive com a saúde do nosso corpo. Qual é o propósito da prática sexual no teu casamento? Tem propósito de ligar, de unir, de tornar numa sintonia para o homem e para a mulher, uma sintonia saudável, gostosa, que aprofunda, que fortalece os laços. O que é o sexo no casamento para você? O que é o sexo na sua vida? Pensa sobre isso. E fizemos uma pequena diferenciação. Prazer que machuca, prazer que usa o outro como coisa, que tem o egoísmo como, o centro. As minhas necessidades precisam ser atendidas, eu preciso ser atendido, é como eu quero, do jeito que eu quero, porque só assim eu consigo prazer. E isso é fetiche, é adoecimento, sim. Mas nós estamos aqui dizendo que você não pode brincar, que não tem uma brincadeira, que não tem uma roupa, mais bonita, mais gostosa, não tem um ambiente mais preparado. Não, fizemos essa diferenciação, tá? Pensa nisso, nós estamos trabalhando para uma vida sexual saudável, interessante, gostosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é importante pensarmos. Por que nós gastamos tanta energia só com o sexo? Por que nós fundamentamos toda a nossa existência até no sexo? Não estaríamos nós canalizando só para o sexo uma energia que poderia e deve ser usada de outras maneiras para viver? Quer ver? É muito certo de que alguém que canaliza todas as suas energias para a vida sexual, ela passa o dia inteiro se masturbando, ela só pensa em sexo, ela só pensa em acessar sites de pornografia, ela só acessa sites que as ensinam sobre as mais diferentes parafilias, as mais diferentes formas de sexo. Os fetiches são cada vez mais inusitados.
Você sabia que isso rouba a energia que deveria ser aplicada à vida espiritual? Vou perguntar para ele de novo, porque ele é o nosso convidado de hoje. Ele que tem a palavra de sabedoria aqui para nos ensinar. Ele é doutor em aconselhamento familiar e é pastor e é voltado a estudar os temas dos relacionamentos já há muitos anos e está nos ajudando aqui a entender um pouco mais desse assunto no programa de hoje. Influencia na vida espiritual de alguém? Quando esse homem religioso, essa mulher religiosa, frequentam igrejas, conhecem inclusive a Bíblia, mas eles são muito dados a atender à vida sexual. Isso é ponto de partida e de chegada na vida deles. Como fica a saúde espiritual? Desde que ele entenda que o sexo criado por Deus, para a satisfação dele e do cônjuge, da esposa, dela e do esposo, não é errado. Agora, isso que nós estamos tratando, estamos procurando, como você bem colocou, ajudar aqueles que estão nos assistindo, são as perversões. E o nome mesmo, ele já coloca o perigo desse problema, porque eu estou desestruturando aquilo que deveria de ser feito para me ajudar. E isso, em vez de me ajudar, está seguindo outro caminho inverso, que lá na frente vai trazer algum prejuízo. Nós falamos daquele rapaz, um ator americano rico, um rapaz bonito, que acabou pagando uma multa em milhões de euros, por uma namorada que ele agrediu sexualmente, acabou sendo preso por perversão, por pedofilia. O que faz uma pessoa chegar nesse nível? É um ciclo, Darlete. Quando eu nego que eu estou com um problema e eu tento achar que esse problema vai ser resolvido sozinho, ele não vai ser resolvido sozinho. Mas no momento que eu estou nesse ambiente, a minha mente está recebendo informações, que é a tal da cicatriz que fica lá. Isso na hora que eu for orar, na hora que eu for tentar ler a minha Bíblia, isso vai vir na minha mente. E outra coisa, eu passo a desenvolver uma atitude egoísta, onde eu vejo as pessoas apenas como objeto. Eu não vou conseguir mais perdoar, eu não vou conseguir mais amar, eu não vou conseguir mais ser altruísta, ter paciência com as pessoas, até com aquelas mais próximas de mim, porque eu só penso em mim mesmo e só vejo as pessoas como objeto. Tanto que esses homens que se envolvem com depravações, com pornografia e mesmo esse ambiente de fetiche e excesso de dependência do sexo para sentir prazer, eles olham para uma mulher e a veem de maneira lasciva, veem-a de maneira pervertida. Não conseguem ver outra coisa senão o corpo, senão a parte sexual. Isso chega num nível em que essa pessoa depende cada dia de mais estímulo e mais estímulo. E isso não dá para ela espaço para ela relaxar, para ela poder ouvir o que Deus tem para ela. E às vezes aquilo que Deus tem para ela nem mesmo mais consegue entender. Agora, o que eu posso fazer com isso? Tem um texto aqui de um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 702, que diz o seguinte, vou ler aqui, quando a vontade é posta ao lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Quando eu decido que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um desafio na área sexual, que eu distorci aquilo que Deus criou e hoje eu estou viciado ou na pornografia, ou no fetiche, ou dependo de certa roupa, ou de certo instrumento para, junto com o meu cônjuge, ter prazer, eu percebo que isso está me fazendo mal, eu posso decidir, ter vontade, colocar no Senhor, ao lado do Senhor, e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai me mudando, vai me ajudando, vai me curando, vai me transformando. E a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e olha bem o que Deus diz aqui através do apóstolo São Paulo, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Então, Deus pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. Você é viciado nesse tipo de situação, de fetiche, de pornografia, seja o que for. Se você entender que isso faz mal para você, se você entender que isso está te prejudicando, se você reconhece hoje que por trás disso existe alguma necessidade que você não resolveu, Deus pode te ajudar. E pode te ajudar num processo, porque você vai depender agora de um processo de limpeza do teu cérebro, de você abandonar esse tipo de ambiente e passar a entender que você não depende disso para sentir prazer. Você pode sentir prazer dentro de um ambiente feliz,
altruísta, num relacionamento sadio, planejado por Deus, para o teu benefício, para a tua saúde, Deus vai te ajudar a fazer isso. Mas continuar nesse ambiente, sempre e cada vez vai piorar isso, afetando o teu relacionamento com Deus. E certamente esse indivíduo, né, essa pessoa que foi contaminada por essa ideia doentia, quando ela se dispuser a colocar à vontade, reconhecer, né? A primeira coisa você reconhece, eu preciso de ajuda. E como a pergunta ela vem na direção do espiritual, como eu fiz agora há pouco, esse indivíduo precisa saber que ele vai ter recaídas também, que vai ter momentos em que ele vai recair. Num primeiro momento ele tem vergonha de Deus, você tem medo de Deus, você se sente um lixo, um inútil, uma coisa qualquer, que Deus não vai te ouvir. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Pode ser o pior dos pecadores, pode ser o pior dos transgressores, pode ser o pior dos piores pecados que você tenha experimentado, esteja experimentando agora. É mentira que Deus olha para você como uma coisa suja e nojenta com quem Ele não quer ter contato. Jesus disse, eu vim para os sujos, eu vim para os pecadores, eu vim para os transgressores, eu vim para quê? Para condenar? Não, Ele não é Deus de condenação, Ele diz que não condena, mas porque quem o recebe quer salvação. Então, Ele quer ouvir você. Mas quando você cair, quando tiver recaídas, porque vai acontecer, Sim. A mente estava pervertida, doente, os relacionamentos, um vício, uma doença terrível, uma dependência absurda. Dizer que é assim, que basta uma oração, pode acontecer. Eu creio em milagres rápidos, mas não é essa a promessa. Processo. Quando você está ligado num vício, você usa isso como uma compensação das frustrações que você tem. Exato. E como nós vivemos num ambiente contemporâneo, onde nós não sabemos muitas vezes lidar com frustração, isso acaba sendo uma fuga para nós, por exemplo, a pornografia, ou mesmo a agressão, a submissão, é uma dependência disso. Então eu preciso de cura. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, verso 18. Fugir da impureza. Uau. Fugir. O que é fugir da impureza? Não é passar a mão, não é ficar contemplando, brincando. Fala assim, não, até que... eu estou aqui, mas não vai ter... fugir. E ele diz assim, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que Deus está querendo dizer quando fala assim, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo? Eu não estou tirando aqui a tua liberdade, não estou tirando o teu direito de fazer o que você quer. Assim, nós vivemos numa sociedade livre, cada um faz o que quer, esse negócio de moralismo de pastor, de igreja, isso aí. Eu não estou falando disso. Por que Deus inspirou um homem a escrever a Bíblia Sagrada e dizer que eu peco contra o meu próprio corpo? Porque eu estou trazendo um dano para a minha mente, para as minhas emoções, que vão ficar cicatrizes para o resto da minha vida. Porque vai chegar um dia que eu não vou suportar mais isso, Darleide. E eu vou entrar numa loucura. Eu vou entrar num buraco sem fundo e eu vou precisar de ajuda. Hoje eu aconselho você, se você está envolvido com esse tipo de situação, de vício ou de dependência desses objetos, dessas situações sadomasoquistas, procure ajuda de alguém que saiba como te orientar. Por que você precisa disso para sentir prazer? Porque alguma coisa está faltando em você. Você não é feliz, você sabe disso. Você tem momentos de êxtase, mas você não é feliz. Será que você não pode ser feliz? Deus pode libertar você. Pode. Deus pode te dar vida e deixar de que você agrida o próprio corpo, prejudique a si mesmo, ou a si mesma, né? Considera isso. Tem jeito, viu? Nós ficamos boa parte do programa falando a respeito do fetiche, do mal que ele produz, da maneira como ele destrói, provoca uma implosão em você, né? Em sofrimento, em angústia, mesmo que você esteja se utilizando do prazer para abafar aquilo que você até desconhece como resposta mental e emocional. E aí o prazer vem calando a voz da consciência, calando a voz até do teu corpo, que perece, que paga por isso. Dos teus relacionamentos, do teu casamento, da tua vida com liberdade. Você paga um preço altíssimo por isso. Recorre à ajuda.
mas especialmente se você é cristão, não despreze a ajuda de Deus, a mão poderosa de Deus, porque o que mais ouvimos são pessoas que, quando relatam essa queixa, dizer assim, que elas se sentem indignas, elas não conseguem orar, elas não conseguem pedir ajuda a Deus, elas não conseguem se abrir com Deus. Exatamente. Então, isso faz com que cada vez mais ela se veja num laço de desesperança, né? Então, fuja daquilo que é mal. Fuja dos seus desejos maus, resista, seja forte, seja resiliente, queira, e a sua mente pode ser curada. É uma das curas mais difíceis, porque se um usuário de drogas é levado a uma situação de não ser dada a ele nenhum tipo de droga, se ele não tem acesso à maconha, se ele não tem acesso ao crack, o seu corpo vai gritar, vai se desesperar por aquela substância, mas não vai ser dada a ele. Num dado momento, a mente dele vai entender que não tem e ele vai voltar a um estado de superação daquilo. Mas o que você faz quando a droga está na tua cabeça? É a tua memória que traz tudo que você viu, todo o lixo que você guardou, toda a experiência que cicatrizou aqui na tua memória. O que você faz com isso se você, quando está orando, fecha os olhos e não consegue falar com Deus? Porque o que te vem à memória são aquelas imagens malditas que escravizam você. Você não é livre. É mentira que é livre, né? Não é livre. Livre é quem diz assim, hoje eu faço isso, não, eu não quero fazer isso, não, eu não quero dessa maneira. Não, hoje pode acender a luz, hoje eu não quero assim, hoje pode ser de luz apagada, porque hoje o meu humor tá assim, hoje a relação tá boa assim, hoje a minha esposa me vem assim, dessa maneira. Isso é liberdade. Agora, você só daquela maneira e cada vez mais doente, não é liberdade, é doença e escravidão. E Deus não fez você para a escravidão, fez você para ser livre. E a melhor descrição de liberdade é: eu posso escolher fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, para mim, é a melhor. Ele é meu Criador. Amém. Darleide, tem um texto aqui que eu quero dividir nessa tua mensagem tão profunda e tão bem colocada sobre o perdão e o amor de Deus. Romanos capítulo 8, esse texto é muito importante para mim, eu quero dividir com você que está me ouvindo Darleide também. Capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, Deus pode perdoar você e te dar vida nova. Amém. Termino feliz um programa destes, com a palavra de Deus e deixando esperança no seu coração. Não viemos aqui falar só de um tema pesado, doído, doloroso e ficar por isso mesmo. Nós viemos deixar esperança no seu coração. Você pode ser um homem e uma mulher livre. Ponha a sua vontade do lado da vontade de Deus e o Espírito de Deus transformará a sua mente e a sua vida. Um beijo e até a semana que vem. Considere essa palavra, viva pela fé, viva na vontade de ser feliz de verdade e você pode a qualquer hora dessas nos contar o resultado. Até o próximo encontro.